Minha mãe veio da academia, já comprou creatina, BCA, whey, porque todas as amigas dela estão tomando também na academia. Essa é boa, né? Meu pai tava com essa semana passada. Mas a gente precisa ver. Será que ela realmente precisa? Porque você falou que ela come super bem, né? Pois é, Ju, eu até acho que ela já bate a meta proteica. Vamos descobrir nesse episódio, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mais Saúde, por favor, construindo bons anos com muita qualidade. Aqui nós vamos juntos construir uma estrada mais segura para essa viagem da vida. Para isso, traremos informações de qualidade, dicas de saúde e motivação semanal. Eu sou Michele. Eu sou a Juliana. Nós somos médicas. E hoje nós vamos falar aqui, pessoal, sobre suplementação proteica, que é um grande assunto da moda e traz diversas dúvidas para todo mundo aí que está começando a treinar ou não, né, Mi? E para agregar ainda mais a nossa discussão, a gente traz aqui o Dr. Carlos André, que é geriatra pela Unifesp. Ele é mestre em nutrição e esporte também pela Unifesp e doutorando, né, em medicina translacional. Mas eu acho que a grande especificação do Dr. Carlos André é que ele é um triatleta também, com 2 Ironmans para conta. Teve uma grande viagem agora recente para o Nepal, uma viagem aí de aventura espiritual também, e é o grande motivo por eu estar aqui em São Paulo hoje. Então, Dr. Carlos André, a palavra é com você, seja muito bem-vindo. Oi, pessoal. Bom, muito obrigado, né, pelo convite, Michele e Ju. Então, pois é, né, eu sou médico, e aí é aquela história, né, faça o que eu falo, mas faça também o que eu faço, né? Com certeza. E hoje em dia, né, eu sou geriatra, sou da Escola Paulista, dou aula lá, sou professor lá, tenho 2 mestrados, um na área de nutrição, na área de educação física, estou terminando meu doutorado agora. Na faculdade de medicina, então, na Escola Paulista, eu trabalho com essa história é um tema que eu gosto de estudar, essa história de suplementação. Legal. Nutricional, especificamente de proteínas, voltado para as pessoas com mais de 50 anos de idade e praticantes de exercício. E tudo isso também em prol, né? Porque assim, eu tô quase com 60, né? Então, às vezes, eu tenho que perceber também o que é bom para mim também, né? O que funciona, O que funciona, né? O que funciona. Doutor Carlos, é uma honra ter o senhor aqui. Eu acho que quem faz 2 Ironmans não é qualquer coisa. Ainda mais conversando com você, falou que pegou a bicicleta 30 dias antes de fazer a prova. Olha, coragem. E muita disposição. E para a gente começar a conversar um pouquinho sobre suplementação, eu queria iniciar uma pergunta que eu acho que ela é a base de toda a nossa conversa. Sim. Quando uma pessoa pensa, eu vou para academia, então eu já vou comprar um suplemento. Eu preciso tomar um whey, porque todo mundo que vai para academia precisa. Sim. Ou meu amigo tá tomando uma creatina, será que eu já vou comprar também esse combo? Já compro os 2, já tá na promoção, né? Então, todo mundo precisa ou precisa ter uma base alimentar bem feita antes? O que a gente precisa para começar o uso de uma suplementação, doutor? Então, você falou uma coisa legal, o combo, né? O combo, vai ao exercício, vai à suplementação. É muito apelativo isso, né? Eu não tinha muita ideia disso, porque eu faço uma atividade física, um esporte, e que eu não vou tanto na academia, né? Mas os meus filhos estão começando aí eu percebi que eles começaram a querer conversar, eles sabem que eu estudo isso, começaram a conversar e perguntar demais sobre o assunto, e aí eu entendi que eles estavam querendo utilizar. Porque é um combo mesmo. Então, eu acho que a base da alimentação ela é muito importante, né? Nenhum suplemento substitui um alimento, né? Fazer feira com sacola ainda é uma coisa muito importante, né? E cada vez mais, infelizmente, a gente está tendo pouco tempo para cuidar da nossa alimentação. E eu acho que é uma coisa que vem vindo já há algumas décadas, né? Da falta de preocupação com a alimentação. Então, eu acho que para você começar a fazer exercício físico, ótimo, vamos começar. Vamos cair para dentro e vamos começar a fazer. E vamos melhorar a nossa alimentação? Vamos melhorar a nossa alimentação. Não necessariamente, nem
pensando em performance. Em performance, quando eu falo em um atleta que faz algum tipo de esporte competitivo, nem esse indivíduo e nem um esportista simplesmente que vai para a academia precisa de fazer qualquer tipo de suplementação. Isso eu vou trazer um exemplo pessoal. Eu fui atleta de natação por muitos anos e quando eu praticava o esporte, no começo, isso já fazem 15 anos. Não entrega a idade assim. Tá. Não, mas 15 anos até o pessoal nem falava tanto de suplementação, né, no passado. Mas naquela época, no meio esportivo, até que já era mais difundido. Só que, nesse ponto, eu já tinha aprendido que a suplementação era um suplemento. Não era uma coisa que substituiria a minha alimentação. Então, a base nutricional feita com a nutricionista sempre foi a parte principal do treinamento, o pilar principal, para ter performance no esporte. Então, o suplemento, ele nada mais era do que um suplemento. Sim, essa questão é muito interessante, né? Um suplemento e não um alimento. Se você tem uma base dietética bem feita, se você bate a meta proteica, são poucas pessoas que vão acabar precisando de um a mais, né? Então, né? Vocês já falaram isso, né? O nome fala suplemento, é para suplementar. Eu vou falar muito na minha área, eu sou geriatra, então eu cuido de muitas pessoas com mais de 60 anos de idade. E aí a gente sabe que no processo do envelhecer, as pessoas, quando vão envelhecendo, elas vão precisando mais de proteínas do que quando elas eram mais jovens. Sim. E ao mesmo tempo, é uma coisa meio maluca, meio esquizofrênica isso. Ao mesmo tempo, a tolerância à alimentação de alimentos com proteína diminui. Você tolera menos, você sente mais empachamento. Sim. É difícil alguém com 70 anos de idade, alguém com 65 anos de idade, falar que consegue ter uma dieta noturna, um jantar que tenha lá 100 gramas de uma proteína que vai animal, numa churrascaria, né? Dá uma sensação de saciedade. Então, se a gente for ver as pessoas aí com mais de 70 anos, você vai ver o que eles comem à noite. Um cafezinho, um lanchinho, né? Um biscoitinho, às vezes uma sopa só de legumes. Então a gente entende que a necessidade aumenta, mas a tolerabilidade diminui. Mesmo assim, existem jeitos que a gente consegue dar para fazer com que as pessoas se alimentem melhor em relação à proteína. Então, acho que isso acaba sendo um canal, uma oportunidade para que muitas pessoas, de uma maneira não tão adequada, falem mais da suplementação de proteína. Claro, para você ganhar força muscular, para você... Que é o mais importante, né? Estou falando em termos de saúde, né? Sim. Para você ganhar força muscular, para você ganhar massa muscular em termos de saúde, já que ter músculo é bom para a saúde, é bom para todas as idades, em todas as situações, principalmente em pessoas que têm problemas de doença, ter músculo é bom. É importante você ter matéria-prima. Músculo é feito de proteína, mas não é só proteína. Não é só proteína. Né? Então, às vezes você vai atrás de algum suplemento proteico, mas ele vai ter só aquela substância, os aminoácidos. Não vai ter outras substâncias que um belo arroz com feijão, omelete, ovo. Tá bom, vai, um picadinho, não precisa ser um bifão de churrascaria, né? Um ancho, né? Não precisa. Mas são outras substâncias que existem também, né? Que são importantes para a parte nutricional. E que agregam muito mais, né? Não tenha dúvida. Eu acho que essa questão que você trouxe, Dr. Carlos, sobre a questão da síntese proteica, tem até um estudo legal mostrando que os adultos jovens, entre 30 e 40 anos, eles precisam de uma meta bem menor do que o idoso. Eles falam de 0,24 grama por quilo por refeição para poder fazer máximo de síntese proteica. E o idoso, ele precisa de 0,4, é quase o dobro, por refeição para poder conseguir fazer síntese proteica. E eu acho porque quando nós envelhecemos tem aquela inflamação, né, que muitas vezes na medicina a gente fala do inflammaging, tudo isso diminui a absorção da proteína, essa biodisponibilidade também é mais difícil. Então, esse ponto é muito relevante para a gente entender que eu preciso sim melhorar a nutrição e talvez quanto mais velho, melhor eu tenho que nutrir. Né? E uma coisa interessante também, já puxando o ponto que o Dr. Carlos falou, quando a gente envelhece, a gente tolera um pouco menos de proteína. Então,
tem espaço para um idoso, para uma pessoa que está aí perdendo massa muscular, ou que está começando a fazer um treino, de complementar com algum suplemento proteico, certo? Então, qual o momento ideal que a gente pode pensar em entrar com uma suplementação para um paciente, para uma pessoa, né? Uma pessoa que está querendo fazer exercício. Uma pessoa saudável, né? Vamos pensar, uma pessoa saudável, nos seus 50 anos, está querendo começar e... já não está conseguindo bater muito a meta proteica, porque, não tenho muita vontade de comer. A vida está corrida. A vida tá corrida. Será que existe um espaço, então? Você não me convenceu. Essa pessoa ainda dá para tentar se alimentar com comida, melhor. Até porque... É fato que quando você começa a fazer atividade física, tô lá, sedentário, né? Não treino, não faço esporte, nada. E você começa a fazer, quimicamente, o apetite começa a melhorar um pouquinho, tá? Sim. E aí é uma oportunidade de você inserir mais alimento, tá bom? Acho que isso é uma coisa extremamente importante. Tá. Agora, quando que eu vou pensar, eu enquanto médico, vou pensar em fazer algum tipo de suplementação para alguma pessoa? Então, assim, eu vou pensar em duas situações. Primeira situação, eu estou diante de um esportista que faz atividade vigorosa, pratica esporte competitivo, e ele tem um gasto energético e uma necessidade absurda até mesmo para fazer recuperação muscular. É um atleta, né? Perfeito. Esse indivíduo, independente da idade, se ele é um adolescente, se ele é um jovem, se ele é um quase idoso, porque existem idosos atletas. Sim. Tá? Acho que é meu viés, né? Mas na rede social eu fico recebendo todo dia. Seu algoritmo tá viciado. Meu algoritmo tá viciado. Eu conto, fulano de tal, na Polônia, completou a corrida de 42, que você vai lá, fulano de tal, tem 90 anos de idade. Então, assim, existem esportistas idosos. Sim. Então, assim, nesse indivíduo que que performa assim, com competição e que tem um gasto energético muitas vezes acima de 15 mil METs, que é um valor que a gente às vezes usa para medir o quanto que você gasta. Sim. Muitas vezes esse indivíduo precisa, não só para bater meta proteica, como vocês estão falando, mas existem alguns nutrientes que ajudam na recuperação muscular, que ajudam em frear a perda muscular, alguns nutrientes que ajudam a diminuir o processo inflamatório, porque essas pessoas, cada vez que você faz um esporte de muita intensidade, você inflama. Sim. Se você não prestar atenção na parte nutricional, não é saudável. Exato. Não é saudável. E a pessoa acaba passando... Não é saudável. Vai ficando mais doente. Mais doente. O exercício demais, né? Na pessoa então, sem supervisão. Tem que ter isso. Sim. Então, essa é uma situação na performance esportiva. Eu acho que a outra situação que eu penso também, nesse indivíduo de 50 anos que é saudável, eu não penso nesse indivíduo nesse primeiro momento. Mas vamos lá, existem algumas vulnerabilidades que começam a acontecer na mulher, exatamente no período pós-menopausa. Então, bate aí 50, 55, 60 anos de idade. E no homem após os 60 anos de idade, que são situações em que o seu metabolismo começa a precisar de mais proteínas. Eu estou fazendo uma intensidade que não é vigorosa, mas é moderada. Eu tenho alguma vulnerabilidade, por exemplo, eu tenho uma diminuição na densidade óssea, então eu tenho uma osteopenia. Eu tenho muitas vezes um déficit energético, não estou conseguindo, ou tenho alguma doença crônica, e essa doença crônica faz com que a minha necessidade aumente. Aí eu posso pensar em suplementação, mas não só na suplementação proteica. Isso é um grande erro, porque, aliás, é uma coisa que é legal alertar as pessoas sobre isso, né? Principalmente com idosos. Você vê, às vezes, é mais comum você ter um idoso que esteja perdendo peso do que um jovem de 45 anos perdendo peso. Sim, com certeza. Por problemas de saúde. E aí, as pessoas falam assim, essa pessoa está perdendo peso, está ficando fraca. Está enfraquecendo, não está conseguindo subir um lance de escada a mais, né? Está tendo dificuldade.
vamos dar proteína para essa pessoa. Vamos dar proteína. Não é só isso. Aí uma semana, um mês depois, a pessoa perdeu mais peso. Continuou perdendo peso, né? Acelerou, Ela ficou não fez mais a fraco. base, né? Não fez a base. Por quê? Porque para você, quando você come proteína, você está numa situação de perder peso, por alguma situação de saúde, e você consome mais proteína... Demanda mais. Essa proteína, para ser digerida, ela gasta energia, mais do que os outros. Sim. É só... Imagina uma coisa, se você perguntar para os seus ouvintes, para os seus espectadores aqui do podcast, o que faz para perder peso, pessoal? Como é que é o jantar de quem quer perder peso? Uma proteínazinha e uma saladinha, né? Corta o carboidrato. Então, assim, se o indivíduo está perdendo peso e você aumenta, provavelmente está mais inapetente, não está conseguindo se alimentar bem, ele deve estar com um déficit energético. Sim. E aí, se você dá proteína para ele, vai perder mais peso. Vai piorar ainda e tem mais. Trabalhos mostrando isso com adultos, que o adulto que usa suplemento proteico, ele vai ter durante o dia uma ingestão menor de outros nutrientes calóricos. Sim. Menos carboidrato, menos gordura. E será que isso é bom para esse indivíduo? Exato. Muitas vezes não é. Não é. Que a gente sabe, né? Então, que a massa muscular ela é importante para o nosso envelhecimento saudável. E um dado interessante, né, Ju? É que acima dos 30... A gente atinge o nosso platô muscular aí com 35, 40 anos, nessa faixa etária. E logo após, se a gente não pratica, se a gente não constrói massa muscular, a nossa tendência é perder massa muscular. Então, a tendência do emagrecimento, né, que a gente chama na população idosa de sarcopenia, que é a perda da massa muscular, é um problema muito grande. Então, para a gente evitar disso acontecer, então a gente tem que ter uma base, que o Dr. Carlos André estava conversando aqui, sobre os nutrientes. Então, uma base com carboidrato, com bom índice glicêmico, né? Bom carboidrato. O bom carboidrato, as vitaminas e tal. E aí, bater a meta proteica com essa base bem feita. Então, não adianta você suplementar. Suplementar, porque senão você pode estar trazendo mais problema, né? Então, acho que podia dar nome aos bois, né? Sim. Vamos falar deles? Vamos. Então, uma coisa importante, né? Então, assim, o idoso que está começando a ter perda de massa muscular ou perda de força muscular, que a gente chama de sarcopenia, para o tratamento disso, hoje em dia está bem estabelecido que, do ponto de vista nutricional, é importante que ele consuma uma quantidade boa de calorias, Sim. boa. A média para homens e mulheres acima de 60 anos é 1.800, 1.500 calorias por dia. E aí sim, uma dieta equilibrada, né? Sim. Né? A gente depois até pode comentar. Mas aí sim, esse indivíduo pode se beneficiar, se ele estiver tendo uma quantidade de calorias adequada, ele pode se beneficiar de algum suplemento proteico, né? Tá. O que a gente mais escuta, né, independente da idade, né, desde os moleques adolescentes até os idosos, é o tal do whey protein, né, que é uma proteína derivada de uma proteína do leite, né, Sim. que ela tem um valor nutricional muito legal. O que é valor nutricional? Ela tem aminoácidos essenciais, aminoácidos assim bacanas que vão ajudar muito na síntese de proteína muscular contrátil, mas vão ajudar também na síntese de glicogênio muscular, que é uma coisa importante, que é, vamos dizer assim, é a comida do músculo que está lá para poder fazer com que o músculo contraia com força. Então, o whey é uma coisa bacana. Você tem alguns tipos de whey, você tem o whey isolado, você tem o whey concentrado, você tem o whey hidrolisado. Então, ele pode ser uma coisa interessante quando eu estou falando dessas situações. Existem outros suplementos, né, que eu particularmente vou puxar a sardinha para o meu lado, que são coisas que eu estudo bastante. A gente já até sabe qual. A glutamina, que é uma que não tem nenhuma evidência que em jovens, que em atletas, que em adultos não idosos tem algum tipo de benefício, mas ela é um aminoácido que nós produzimos, mas parece que no envelhecimento, nas pessoas com mais idade, principalmente nas pessoas com mais idade e que fazem ou muito exercício ou têm doenças crônicas, um diabetes que talvez não seja tão bem controlado, uma doença pulmonar, uma doença renal, problemas neurodegenerativos, né? A glutamina pode ser interessante. Talvez a gente não consiga produzir a necessidade
maior que nós teríamos de glutamina, então vale a pena uma suplementação nessas situações. Porque ela tem uma ação anti-inflamatória bacana, ela tem uma ação anti-inflamatória bacana. Isso passa pela situação intestinal, claro, mas ela melhora a imunidade contra infecções respiratórias, imunidade que favorece o reconhecimento e a destruição de células cancerígenas, por exemplo. Tem trabalho mostrando que em idoso ela funciona desse jeito. Então pode ser uma coisa interessante nessas situações. A creatina, né, que na verdade ela é uma proteína composta de 3 aminoácidos e que a creatina é gozado, né? A creatina, ela ganhou fama por conta dos atletas de performance, né? Ela ajuda na energia, né? Na potência, ela aumenta a energia. Ela dá mais força. Dá mais força, né? Ela age lá naquela molécula chamada ATP, que dá energia. E em idosos, ela começou a ganhar um pouco de fama nos idosos mais fragilizados, né? Que são aqueles que têm muito mais do que uma sarcopenia, têm problemas mais severos de doença. E ela ajuda nessa energia, mas ultimamente tem tido estudos que ela pode ajudar na densidade óssea. Então, assim, pode ser um fator interessante, um suplemento interessante para quem tem ou osteopenia ou osteoporose. A creatina tá cada vez mais em alta, né? Tá ficando em moda. Tá ficando na moda, assim. Até a gente falando que melhora a cognição. Tem um tanto de estudo saindo. Mas tem muita coisa ainda sem evidências, né? A gente está estudando, o doutor é expert nisso, mas é um suplemento que está cada vez mais em alta. Eu tenho 35 anos de formado e sei que a medicina é igual a maré do oceano. As coisas vão e voltam. Mas assim, de uma maneira geral, uma coisa que me chama a atenção tanto na creatina quanto na glutamina, isso para as pessoas que são da área da saúde, é que eles têm essas duas substâncias têm pouca interação, poucos efeitos colaterais, principalmente relacionados à função renal, que é uma preocupação que nós temos, né? O whey protein, ele já é um suplemento que tem um volume maior, mais difícil de tolerar, de mais digerir difícil de tolerar também. E talvez em indivíduos que têm uma função renal não tão boa, né? Isso talvez tenha que ser revisto, tem que ser melhor acompanhado, né? Agora, isso é importante, já que nós tocamos... Acho que sempre quando você vai pensar em suplemento, eu acho que assim, não dá para você fazer isso sem ter uma organização, uma gerência de um profissional da área da saúde. Exato. Isso é fundamental. Não dá para você sair comprando igual e sua tomando. Mãe, né? Não dá. A gente não já dá. viu o combo da vizinha. O combo da vizinha. A gente tá vendo aqui que não dá para chegar na loja de suplementos e falar assim, ó, tá lá na promoção o combo com uma lata de whey, o combo da creatina, já vem tudo junto, pega um desconto e já leva. Só que aí não vai fazer uma alimentação adequada, não tem acompanhamento com o médico. Às vezes vai deixar de comer uma refeição para tomar um shake de whey e vai ficar super estufado, não vai ficar bem. Então, cada suplemento tem a sua indicação, né? Então, tem uma coisa, desculpa, que assim, às vezes me incomoda muito. Às vezes eu vejo colegas da área da saúde pensando em dar algum tipo de suplemento de proteína, o próprio whey, para pessoas que não atingem simplesmente a meta nutricional que seria bom para essa pessoa. Mas assim, sem pensar em outras coisas, né? Sem tentar de uma maneira mais adequada orientação nutricional, etc. Mas também sem pensar em atividade física. Não Vamos adianta. só dar. Não adianta. E tem trabalhos mostrando que quando você usa esse tipo de suplemento, como eu já falei, você consome menos outros nutrientes importantes, macronutrientes importantes, e além disso você aumenta o percentual de gordura corporal. Porque se você não usa, vai virar gordura. Caloria, mas pode aumentar. Você pode diminuir você pode diminuir músculo, é um tiro no pé. Você pode diminuir músculo e ganhar gordura. Exato, você vai estar tendo uma ingesta calórica maior no seu dia, porque assim, às vezes você toma um shake lá de whey, tem tantas calorias, você comprou um que nem é tão bom, que tem uma quantidade de carboidratos, porque outra coisa importante é a gente saber
a composição do suplemento, né? É. A pessoa vai lá, compra o mais barato, que tá na promoção da marca mais aleatória, assim, e às vezes tem muito carboidrato. E a pessoa passa da quantidade de calorias diária, engorda e fala assim, mas eu tô tomando esse suplemento. E eu acho que era pra isso ser o contrário, né? Isso é interessante porque semana passada chegou um primo do Rodrigo, que é triatleta, lá em casa com um suplemento de whey. Ele falou, estava na promoção R$52. O primeiro ingrediente era maltodextrina, que é açúcar. O segundo era frutose. Que é mais então, açúcar. Poxa, que é mais açúcar. A gente precisa ter essa avaliação. E eu acho que muito o que o Dr. Carlos trouxe, se você não fizer um bem feito, você vai acabar gastando muito dinheiro, porque esses suplementos, os bons, não são baratos, né? E jogando fora. Porque tanto jogando fora do ponto de vista de dinheiro, quanto do ponto de vista de saúde. Porque se ele não for bem adequado na sua dieta, isso vai virar gordura e você não vai formar músculo. Porque para formar músculo eu preciso de macronutrientes, né? Carboidrato, proteína e gordura, micronutrientes e força. E exercício. Não adianta você só dar, né, suplementos ali pro músculo se você não utilizá-los. E o que o senhor dá de dica pro ouvinte que tá prestando atenção nessa variedade de suplementos? Beleza, ele foi lá, foi indicado um suplemento pelo médico, ele tá fazendo acompanhamento, tá com a dieta regrada, e ele vai numa loja de suplemento. O que ele precisa prestar atenção? Nossa. É. Então, assim... Se a gente pensar nesses básicos que o senhor falou, glutamina, creatina, whey e talvez o BCAA. Então, assim, acho que uma coisa importante, né, já que nós estamos aqui partindo do ponto que a pessoa vai porque foi prescrito para ela. Tá, então, sim. Talvez o profissional da área da saúde já tem que saber quais são as opções, tá? Ótimo. Quais são as marcas que ele acha que são mais confiáveis, tá bom? Isso dá para saber. O segundo ponto, já que é para dar dicas, em relação ao whey, existem 3 tipos de whey, né? Você tem o whey concentrado, que é aquele que tem aproximadamente quase, talvez 80%, no máximo um pouquinho mais de 80% de proteínas e o resto de carboidrato, né? Então ele tem muita caloria. E a caloria é bem-vinda muitas vezes porque ela ajuda na absorção da proteína, né? Você tem o whey isolado, que é o whey que 90%, 95% dele é proteína. Então ele tem menos carboidrato. E você tem o whey hidrolisado, que esse daí é o mais caro de todos e serve... Esse aí é para reservar para quem é atleta de alta performance, porque ele precisa de uma coisa que tem uma absorção muito rápida. Então, acho que em termos de marcas, eu não vou falar quais são as minhas marcas prediletas, mas... eu acho que o profissional que prescreve tem que dar essa opção. Sim. Uhum. Tem que dar essa opção. E se ele não souber, talvez você tenha que procurar um outro profissional que saiba. Que isso, exato. Isso é importante. Porque isso é importante. Não é para qualquer um. Tem que ser alguém da área. A outra coisa, em relação à creatina, por exemplo, a gente tem predileção pela creatina monohidratada. Sim. Existem marcas melhores e piores. E de vez em quando surge aí também na rede social, viu, pessoal? Agora tá em alta. Que tá em alta. Tanto não pode tomar mais. Tanto pode tomar. Que não tem as marcas boas, as marcas ruins. Então, é a mesma coisa. Eu acho que você tem que pedir para o profissional que lhe prescreveu a opção de marcas, tá? E eles falam até daquele selo Creapure, né? Então, na verdade, o selo Creapure, ele é uma... eu nem ia falar isso, mas já que você falou, vou falar. A Creapure é uma marca de uma origem, se eu não me engano, alemã. Né? Que parece que é uma... parece que é melhor. Parece que é bacana. Então, às vezes, você tem marcas que tem a creatina monohidratada Creapure e não a Creapure. Então, isso é uma coisa importante. A outra coisa que eu acho importante... bom, glutamina. Vai tudo na mesma coisa. O BCA, só porque a gente não falou do BCA, né? O BCAA... eles são aminoácidos, né? São 3 aminoácidos, né? Leucina, isoleucina e valina, né? Que são aminoácidos que têm uma ação muito intensa no estímulo da síntese da fibra muscular, propriamente dita. E você tem... Eles ganharam fama, além de serem bons para isso, porque você consegue manipulá-los em cápsulas. Então, assim, é mais fácil de tomar, né? Para um triatleta, para um maratonista,
para um esportista que vai fazer uma prova de muitas horas, você consegue lá dar uma minimizada na sua deficiência de proteínas, de aminoácidos durante a competição. Mas você tem até fórmulas que você compra em potes, né? É caríssimo, é bem caro, é bem caro. Em pó mesmo. Em pó mesmo. Lá, né, um potão lá de meio quilo de BCAA, 4 para 1 para 1, 6 para 1 para 1, 10 para 1 para 1. Parece que especificamente a leucina, ela existe no BCAA, ela existe no Whey Protein também. Ela é um aminoácido que, para o idoso, que é a nossa praia, ela é muito importante para sintetizar a parte do músculo que é responsável pela contração, né? Então, no idoso que a gente está falando aí de sarcopenia, ela é muito importante. E para força, né? Para força, para ganho de força. Tá. Então, acho que você tem que também saber qual que é a fórmula. O BCAA tem farmácia de manipulação que fazem isso. Mas o importante é que, assim, não sei se quem já teve experiência de chegar numa loja de suplemento, é igual você chegar numa loja de roupa, entendeu? Eles vão querer que você compre aquela camisa, mas leva também essa calça, esse cinto. Porque vai ficar muito bom o conjunto, sabe? Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Tem a história de você poder comprar hoje em dia pela internet, né? Então, questiona-se se existem... Se o produto é se certo, o produto né? está alterado, não, adulterado ou não, né? Isso é um ponto que é uma questão... muito legal. Porque esses produtos, a vigilância que a Anvisa tem sobre eles é diferente de produtos farmacêuticos que estão lá dentro da farmácia, dentro que você tem que mostrar a receita, né? Sim. Então, é muito importante... É muito mais fácil de adulterar. Então, né? Assim, é muito importante. Eu acho que hoje em dia, até você vê que as empresas que trabalham com isso, elas têm um nome a zelar, né? Tem um compliance. Sim. Então, eu acho que todo mundo tem essa preocupação, né? As próprias empresas que fabricam isso. Então, acho que hoje em dia quase todos os bons produtos, as boas marcas têm vendas próprias, pontos de venda específico. Então, acho que vale a pena procurar. Vale a pena procurar. E o profissional que receitou para você, ele tem que minimamente te dar o caminho das pedras. Sim, entender. Né? Porque se não der, não tá legal. E além disso, porque se a pessoa sai comparando, porque a vizinha indicou e tudo, vai ser mais um remédio, mais um suplemento ali que garantir a adesão é muito difícil. Até para quem realmente precisa. Eu falo que esses dias a gente estava tentando, eu e a Michelle, melhorar a nossa alimentação. Vamos começar a tomar creatina e tudo. Você garantir que toma todo dia é muito difícil, né? Então, além de toda a base que nós falamos aqui, tem essa questão de garantir a adesão. Vai ser uma coisa a mais, um gasto a mais que você vai colocar no seu dia a dia. Precisa de um bom profissional para ponderar se é realmente necessário ou não, né? É engraçado isso, já que muitos das pessoas que estão nos assistindo alguns não têm tanta participação na área da saúde, mas tem talvez alguns que já conhecem um pouquinho mais. A gente discutiu um artigo essa semana no ambulatório que era um pessoal que queria comparar vários tipos de dieta. E aí o que eles fizeram para ter certeza que a adesão ia dar certo? Eles pegaram uma indústria gigantesca americana e durante um ano eles serviram as dietas na hora do almoço, né? Na hora do almoço, da maneira que eles queriam, né? Certo. E aí fez com que as pessoas nos finais de semana e no jantar levassem uma marmitinha para casa para poder continuar. Legal. E em casa, ainda assim, eles recebiam um carrinho lá no final de semana, uma van batia lá e entregava a alimentação, né? Mesmo assim, isso porque é muito difícil você garantir, Ju, é isso mesmo que você falou. Adesão. Que a pessoa coma aquilo de maneira correta o tempo todo, né? Então, só mais uma pergunta para a gente ir finalizando esse episódio de hoje, doutor. Então, todos os suplementos que a gente falou agora, existe algum em que a pessoa não precisa fazer exercício físico para tomar? Ou todos a pessoa precisa estar praticando algum esporte
para necessariamente usar um Não, suplemento? tem que estar praticando atividade física, Ótimo. esporte, Senão não atividade de adianta. preferência, atividade de intensidade moderada, 3 vezes por semana. Isso é muito importante. Ótimo, muito bom, Perfeito. senão não funciona. Muito Exato. bom. Então, vamos lá. Ju, o que você vai levar na sua mochila hoje? Bom, o que eu vou levar na minha mochila hoje é que talvez o suplemento é só um suplemento, não é alimento. A gente precisa lembrar que uma boa alimentação de base, batendo a minha meta proteica, é melhor do que muita coisa. Eu vou economizar tanto no bolso quanto na minha saúde. Que eu preciso ter muito cuidado com qual tipo de suplemento eu vou comprar para ver essa questão de qualidade e que eu preciso saber muito bem o profissional que está me acompanhando. Se é um profissional de qualidade, se tem expertise para estar te prescrevendo aquilo e qual que é seu objetivo, né? Se é ganho de melhora para performance para aquele esporte, para aquele triatlon que você está se preparando, ou se é simplesmente para ser um aliado ali no seu dia mais corrido, que você não consegue atingir uma meta e continua treinando. Eu preciso entender o meu objetivo para querer um suplemento. Não é só porque a colega está tomando que nós vamos tomar, né? Perfeito. E nós gostaríamos de agradecer a presença do Dr. Carlos André. Uma honra ter o senhor aqui. Acho que foi muito produtivo, né, para todos nós. Esse papo super gostoso, a Sim. gente aprendeu bastante. E você que está nos ouvindo, que já faz parte da nossa comunidade Mais Saúde, por favor, ou está entrando agora, nos siga nas redes sociais, compartilhe esse episódio com os familiares e diz aqui pra gente quantos suplementos diferentes você já usou durante a sua vida. Até, pessoal! Até mais.